Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um culto online. O salmista já dizia: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali o Senhor concede a sua bênção. Eu quero saudar a todos com o lema bíblico desta semana nas senhas diárias do Evangelho de João, capítulo 17, o versículo 17. Jesus pede a Deus em oração o seguinte: santifica meus discípulos na verdade, a tua palavra é a verdade. Sim, queridos, nós que somos discípulos de Jesus, queremos receber e acolher a palavra de Deus em nossos corações, em nossas mentes, e assim sermos santificados na palavra da verdade. E certamente nosso encontro será muito abençoado. Convido então a iniciarmos cantando o hino O Nosso Encontro Vai Ser Abençoado. Ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, sobre nós o teu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. É com gratidão que nos reunimos em culto em nome do Trino Deus, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Invoquemos a presença e a ação do Espírito Santo de Deus cantando: Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Divino, grande ensinador, vem, revela as nossas almas, Cristo Salvador. Santo Espírito, volte com favor, em poder e graça ensigne nosso teu amor.
alicerces, no viver falas, aos errados concedendo salvação e paz. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Vem, reveste a tua igreja de poder e luz. Vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós te louvamos de maneira bem especial pela oportunidade de podermos celebrar mais um culto. Te louvamos, Senhor, porque no nosso país ainda temos liberdade para ouvir a Tua palavra e para ter comunhão com os nossos irmãos e com as nossas irmãs na fé. Dá-nos, Senhor, fome e sede do Evangelho, bem como uma vontade muito grande de Te servir com a nossa vida e com os nossos dons. Pai, Tu sabes como cada amado e cada amada que está nos ouvindo está se sentindo neste exato momento. Que Tua palavra traga sempre ânimo, traga sempre força, alegria, esperança, que a Tua palavra, Senhor, nos guie pelo Teu caminho. Abra nossa mente e coração para acolhermos a Tua palavra e para colocá-la em prática no nosso dia a dia. Conduz-nos, Senhor, na força do Teu Santo Espírito. Nós oramos em o nome de Jesus, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Amém. Queridos, com o hino a seguir, vamos nos aquietando para que Deus possa falar aos nossos corações. Sempre quero estar contigo, sempre a ti, Jesus, servir. Não me afasto, em ti me abrigo, teu caminho em te seguir. És da minha vida, da minha alma és o vigor. Eu sou vida a ti unida, a videira és tu, Senhor. Onde a vida mais ditosa do que junto a ti, Senhor, e me das como bondosa bênçãos mil por teu favor, e por quem sou confortado, meu Jesus, se não por ti, pois somente a ti foi dado o poder no céu e aqui. Onde se acha tal bondade como aqui Jesus mostrou, e da morte e da maldade por seu sangue me livrou. Como eu não me entregaria ao que a vida deu por mim, como não me empenharia em segui-lo até o fim. Sim, Jesus, em ti somente fico em alegria e dor, já na terra eternamente eu me entrego a ti, Senhor. Bem te aguardo teu
teu chamado, sempre pronto a obedecer. Para a morte é preparado o que em ti permanecer. Amado, amada do Senhor, certa vez o nosso Senhor Jesus disse assim: em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, o versículo 12. Em outras palavras, queridos, Jesus está afirmando que todo o bem que nós fazemos às pessoas retorna para nós, e todo o mal que nós fazemos aos outros também retorna para nós. Para entendermos esta afirmação de Jesus, eu quero contar uma pequena história. Conta-se que um velho pedreiro, que era construtor de casas, estava pronto para se aposentar. Ele informou então o seu chefe do seu desejo de se aposentar e passar mais tempo com a sua família. Ele ainda disse que sentiria falta do salário, mas que realmente ele queria se aposentar. A empresa não seria muito afetada pela saída do pedreiro, mas o chefe dele estava triste em ver um bom funcionário partindo. E ele pediu então ao seu pedreiro para que ainda trabalhasse em uma única obra, um projeto que ele deveria agora ainda colocar em prática. O pedreiro não gostou muito, mas acabou concordando. E foi fácil ver que ele não estava entusiasmado com a ideia de ter que ainda realizar aquela obra. Assim ele prosseguiu fazendo um trabalho de segunda qualidade, usando materiais inadequados. Foi uma maneira negativa daquele homem terminar a sua carreira. Quando o pedreiro acabou a obra, o chefe veio fazer a inspeção da casa construída e assim que a casa foi inspecionada, entregou a chave para o seu funcionário e disse: esta é a tua casa, ela é o meu presente para você pela dedicação de tantos anos de trabalho. Qual não foi a surpresa daquele pedreiro? Se ele soubesse que estava construindo a sua própria casa, teria feito tudo diferente. Esse pedreiro não levou a sério o conselho que Jesus deu. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Ele deve ter se arrependido muito, queridos, por sua atitude. Se pudesse simplesmente voltar atrás, mas agora era tarde. Não havia como voltar atrás e fazer tudo diferente. E nós, temos feito aos outros o que desejamos a nós mesmos? Vamos ler em conjunto o texto previsto nas senhas diárias para a pregação deste domingo. Texto do Evangelho de Lucas, capítulo 6, os versos 27 até 38. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores.
esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestam a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Amados, amadas do Senhor, a leitura do Evangelho desta semana nos deixa, no mínimo, intrigados. Será que é possível para um cristão ter inimigos? Se um cristão tem inimigos, pode se chamar cristão? Queridos, o inimigo de nossas almas não consegue aceitar que vidas estejam sendo transformadas. Ele usa de todas as suas artimanhas para afastar as pessoas da comunhão. E uma de suas estratégias é justamente colocar irmão contra irmão. O próprio Cristo foi perseguido pelos religiosos da sua época. Ele foi traído por um dos 12 discípulos. O inimigo sabe que quando ele consegue colocar um contra o outro dentro de uma comunidade, ele vai estar provocando divisão. Ele vai estar afastando pessoas da comunhão. Sabendo do estrago que esta atitude causa, Jesus dá na sua palavra algumas instruções bem claras. Ele diz que eu e você, querido ouvinte, precisamos amar, precisamos fazer o bem, devemos ser misericordiosos, devemos emprestar sem esperar devolução, devemos perdoar, não julgar, não condenar. Cumprir esta ordem com os irmãos e com os amigos, até que não é tão difícil assim. Mas ao continuarmos a leitura do Evangelho, percebemos que tudo isso deve ser praticado também com os nossos inimigos, com aqueles que nos odeiam, com aqueles que nos amaldiçoam, com aqueles que nos difamam, com aqueles que nos ferem, com aqueles que tomam o que é nosso. Quantas vezes, querido, quantas vezes você, quantas vezes eu, já fomos feridos numa face e oferecemos a outra? Se eu olho para a minha própria vida, eu percebo que não é nada fácil cumprir este conselho do Senhor Jesus. Pois quando somos feridos, o nosso desejo não é oferecer a outra face, mas o nosso desejo é revidar, metendo a mão na face do outro. Não é verdade? No entanto, queridos, como cristãos somos desafiados a amar, e nosso parâmetro para amar é o amor que Jesus Cristo teve por mim e por ti, o amor que Ele teve por cada um de nós. E amar é querer o bem do outro, mesmo quando o outro quer o nosso mal, pois a vingança pertence ao nosso Deus. Todo o mal que alguém faz contra um filho, contra uma filha de Deus, está fazendo diretamente a Deus. E é Deus que irá se vingar. Veja o que diz a esse respeito a carta aos Romanos. E eu leio o capítulo 12, os versos 19 até o verso 21. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito:
Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Até aqui a leitura de Romanos. Na prática, queridos, como isso funciona? Como funciona esse conselho de Jesus? Jesus diz: façam o bem aos que os odeiam. Por quê? Para que estas pessoas que te odeiam acabem ficando envergonhadas e parem de te odiar. Ele também diz: abençoem os que amaldiçoam, para que eles percebam que estão errados e também parem de amaldiçoar. E Jesus não apenas pede que eu e você oremos por aqueles que nos maltratam, como também deu exemplo lá na cruz. Esta atitude tem o poder, queridos, de transformar corações, assim como transformou o coração do soldado, que acabou reconhecendo que estavam matando um homem inocente, se referindo ali a Jesus. Quando Jesus diz: se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra, a intenção é que a gente não revide, para que a briga não se torne cada vez maior. E onde um não quer, dois não brigam. Quando Jesus diz: dê a todo aquele que lhe pedir, a intenção é a fim de que percebam que todas as coisas vêm de Deus e que Ele as dá por graça. Disto afirma Jesus: que mérito vocês terão se amarem aos que amam? Até os pecadores amam aos que amam. Deus nos chamou para fazermos diferença. Sim, existem pecadores que não realizam essas coisas, mas muitos deles o fazem. Isso é a nossa obrigação, não só como cristãos, mas como seres humanos. Porém, queridos, se nós queremos agradar a Deus, devemos agir dessa forma também com os nossos inimigos. Você pode achar que é impossível, mas não é. Jesus não disse que isso seria uma tarefa fácil, mas sim que é uma tarefa possível. Jesus veio ao mundo para mostrar que é possível ter controle sobre si mesmo. Com o Espírito Santo, conseguimos nos controlar, conseguimos amar, responder sem grosseria. Eu e você, querido ouvinte, precisamos aprender mais com Jesus. Temos que confessar que quando alguém nos tira do sério, não é fácil a gente se controlar, mas o texto deste culto nos ensina que para agradarmos a Deus, devemos amar a todos, devemos fazer mais do que a nossa obrigação, amando até mesmo aqueles que nos ofendem, aqueles que nos perseguem, aqueles que falam mal de nós pelas costas. Se tentarmos cumprir esse mandamento por nós mesmos, não conseguiremos. Mas se pedirmos em oração a Deus, para que o Espírito Santo nos ajude a termos domínio próprio, Ele nos ajudará. E mais, Jesus também diz: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e vocês serão perdoados. Amados, amadas, se conseguirmos viver o que diz apenas este versículo, já podemos nos dar por satisfeitos e já daremos um bom testemunho da nossa fé. Esta forma de amar, proposta por Jesus, põe todos nós à prova, pois é o amor incondicional, sem limites, o amor
aos inimigos, o amor que não pode ser compreendido nos padrões terrenos e que só acontece quando a nossa vida está muito bem alicerçada na fé. As expressões amar, fazer o bem, dar, aparecem 3 vezes no texto. Amar, fazer o bem e dar é apenas uma boa política, um bom negócio. Para sermos bons cristãos, considerados filhos e filhas de Deus, é preciso mais, pois sua medida são nossas atitudes. Assim como julgamos o nosso próximo, nós seremos julgados por Deus. Da mesma forma como condenamos, também nós seremos condenados por Deus. E da mesma forma que nós perdoamos, também nós seremos perdoados por Deus. Queridos, é nesse contexto onde Jesus nos chama à generosidade, que Ele chama pela primeira vez a Deus de Pai, desde o começo do seu ministério. Deus Pai é o nosso maior exemplo. Eu e você, amado, amada do Senhor, precisamos nos esforçar para sermos como Ele é. E ser como Ele é ser generoso, pois Ele não julga, não condena, mas perdoa os nossos pecados sem medir os custos. Ele nos ama com tanta intensidade que jamais poderá ser superado. Mesmo que tentemos, jamais, queridos, conseguiremos retribuir tanta generosidade. Nós cristãos precisamos viver unidos, precisamos nos esforçar para fazermos deste mundo um lugar melhor. E isso se tornará realidade quando levarmos adiante a palavra de Deus, que é a verdadeira chave, que tem o poder de abrir as portas do coração humano. E o que torna esta chave poderosa está resumido nas palavras de Jesus: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Versículo 36. Eu quero terminar essa mensagem lendo um trechinho do Castelo Forte para este domingo. E aqui no Castelo Forte nos é dito assim, sobre esse mesmo texto: nossos inimigos, bem como nossos amigos, são o nosso próximo. Jesus, na parábola do bom samaritano, aplicou esse conceito e incluiu como nosso próximo as pessoas com quem devemos agir com misericórdia, ou seja, todas as pessoas que necessitam do nosso amor, também os nossos inimigos. É a ênfase de cada mandamento que trata do relacionamento com o próximo. Éramos inimigos de Deus, estávamos afastados dele por causa do pecado. Ele nos amou, mesmo assim, e enviou o seu Filho para morrer por nós. Jesus, ao ser crucificado, orou pelos seus inimigos e pediu que seu Pai os perdoasse. Que esse amor nos mova a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amém. Queridos, em resposta à palavra que nós ouvimos, confessemos junto a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amém. Oremos ao Senhor. Querido amado Deus, hoje nós fomos lembrados que ser cristão é seguir o exemplo de Cristo, orando por aqueles que nos perseguem, falando bem daqueles que falam mal de nós, abençoando, Senhor, aqueles que nos amaldiçoam, não revidando, mas dando a outra face, ajudando, Senhor, aqueles que nos procuram. Pai, romper a corrente do mal não é uma tarefa fácil. Por isso pedimos, Senhor, pela Tua ajuda. Sabemos, Senhor, que o máximo que vamos conseguir é dar alguns pequenos sinais do Teu reino nesse mundo. Por isso, Senhor, nós Te pedimos, ajuda-nos a vivermos a nossa vida desta maneira. Ajuda-nos, Senhor, a testemunharmos de Ti com a nossa vida. Afinal, o que Tu esperas de nós não é o simples cumprimento da lei, mas a transformação do coração, do nosso interior, que se traduz em ações concretas no dia a dia, para com todas as pessoas, independente, Senhor, do que elas façam ou do que elas deixem de fazer. Mas também, Pai amado, diante de Ti ainda queremos trazer os nossos pedidos. Pai, nós intercedemos pela Tua igreja, que Tu, Senhor, a guie para que ela sempre permaneça fiel a Ti, para que não se desvie do Teu caminho, para que os seus membros vivam em união e possam sempre, Senhor, estar dando um bom testemunho ali aonde estão, seja em casa, seja com os vizinhos e amigos, seja no trabalho e assim por diante. Que a palavra anunciada possa promover sempre mudança em nossas vidas. Pedimos também, Senhor, pelas autoridades que conduzem a nação, o Estado, o município e as repartições públicas. Livra-os do mal e da corrupção. Ilumina-os, Senhor, na hora da tomada de decisões, para que trabalhem para o bem de todo o povo, para que promovam a justiça e a misericórdia. Pedimos, enfim, por nossa comunidade local e por todas as nossas famílias. Abençoa, guarda e protege a cada uma do mal. Cria entre nós, Senhor, uma atmosfera de irmãos e irmãs na fé, ovelhas Tuas dispostas à caminhada conjunta em louvor e adoração ao Teu nome. E tudo mais, Senhor, que nós teríamos ainda a pedir ou agradecer, nós agora resumimos orando: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre ti a sua face e te dê da sua eterna e da sua santa paz. Amém. Ide na paz do Senhor, na esperança da sua volta e na certeza da sua presença entre nós. Finalizamos ouvindo o hino Oração da Igreja. Ó Pai, nós te pedimos que nossos corações encontrem sempre em Ti o nosso porto seguro, e mesmo em tempestades confiemos em Tua proteção.
ventos, sigamos em tua direção. Ó Pai, queremos servir-te, pregar e viver o teu reino, mostrar a todos que és a esperança desse mundo. Fortalece teu povo, Senhor. Amém. Ó Pai, nós te pedimos que nossos corações encontrem sempre em ti o nosso porto seguro, e mesmo em tempestades confiemos em tua proteção. Mesmo contra os ventos, sigamos em tua direção. Ó Pai, queremos servir-te, pregar e viver o teu reino, mostrar a todos que és a esperança desse mundo. Fortalece teu tempo, Senhor.